É sobre este assunto que nós conversamos agora com a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Roushacker. Perdão, professor, espero que eu tenha acertado o seu nome aqui, um pouquinho difícil. Muito boa noite para a senhora, muito obrigada pela participação aqui no CNN Prime Time. Abro a nossa conversa pedindo uma posição da senhora, uma avaliação a respeito da nota do Itamaraty, que foi divulgada hoje pela manhã, a respeito da situação lá na Venezuela. Muito boa noite para a senhora. Boa noite, Clarissa. É um prazer estar aqui falando com você. Olha, a nota foi num tom mais alto do que a gente tinha visto em outras notas do governo brasileiro e do Itamaraty, e pontuando a questão sobre as violações de direitos, sobre as prisões arbitrárias, tá? Mesmo colocando que antes da posse o Maduro tinha feito uma sinalização liberando alguns dos presos políticos, mas mostrando uma preocupação sobre o quanto a situação ainda é tensa e ainda é de instabilidade no país. E no caso do Brasil, a preocupação com a fronteira, né? A gente está com a fronteira fechada, a Venezuela fechou a fronteira com o Brasil, o que também é uma situação que coloca aí um desafio para o governo brasileiro. Então, ela mostrou uma posição, e o porquê, em duas razões. Uma, porque ao participar do envio da diplomata brasileira na posse, deu uma percepção para o público nacional, internamente no Brasil, de que o governo brasileiro estava mudando de posição. Então, essa nota também foi para reafirmar que o Brasil, apesar de ter enviado a diplomata, a embaixadora, não concorda e ainda contesta o resultado. Então, aqui uma nota que fala do ponto de vista internacional, mas também para o público interno e para as críticas que o governo vem sofrendo sobre a sua posição sobre a Venezuela. Agora, professora, a gente conversou mais cedo com o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, que veio também com um tom muito duro, extremamente crítico em relação à Venezuela, mas a gente também viu aí a decisão do governo brasileiro de enviar a embaixadora para participação na cerimônia de posse de Nicolás Maduro. O governo diz que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que não há nenhum tipo de concordância do governo brasileiro com o regime de Maduro neste momento, após essas eleições, e que o envio da embaixadora diz respeito apenas à manutenção do vínculo diplomático, da relação diplomática. A senhora concorda com esse entendimento ou tem um jogo político aí que possa estar sendo conduzido pelo governo brasileiro para criticar Maduro de um lado, mas manter uma porta aberta da outra? Essa pode ser a estratégia, Clarice, porque o governo brasileiro tem uma pressão interna. Então, esse aumento de tom a gente viu também na declaração do vice-presidente Geraldo Alckmin, do líder do governo, da própria nota do Itamaraty, que diplomaticamente reconhece algumas ações, mas continua pressionando o governo Maduro, mas de outro lado mostra também que há uma divisão dentro do governo, porque ainda é uma percepção em setores do governo de que é preciso manter uma porta aberta de negociação e até uma possibilidade de capacidade de influenciar o governo, o Maduro propriamente dito. Pouco provável. O que a gente viu em toda essa estratégia que o governo brasileiro fez, de tentar criar pontes de diálogo ou até se colocar como negociador, foram todas muito frustrantes e com poucos resultados. Então, agora que o Maduro já está empossado, dificilmente ele vai mudar de posição e vai fazer alguma sinalização. Ao contrário, a expectativa a visão geral é de que ele possa endurecer ainda mais o regime e ser ainda mais duro, não só com os grupos de oposição organizados, mas também em outros setores da sociedade. Então essa tentativa do governo brasileiro tem muito a ver com as críticas que tem recebido internas, do que, de fato, a capacidade de influenciar em alguma mudança neste momento.
Nós conversamos com Denilde Rosshacker. Muito obrigada, professora, pela sua participação aqui no CNN Prime Time. Obrigada.